Vamos falar sobre um assunto interessante. Juizados especiais, cíveis e criminais. Eu vou falar sobre juizados no âmbito do Estado. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre juizados no âmbito federal. E eu posso fazer outro vídeo, a depender dos teus comentários, por isso que é importantíssimo o teu comentário ao final do vídeo. Eu vou fazer outro vídeo sobre juizados especiais da Fazenda Pública, que é um tema mais delicado. Vamos lá, cara. Juizados especiais, cíveis e criminais no âmbito do Estado, ou seja, justiça estadual. A primeira coisa que eu quero te diferenciar é o seguinte. Você viu a palavra, juizado especial, cível e criminal. Lucas, o que significa isso? Quando você participa de um processo no juizado, você pode ir para duas esferas, uma cível e uma criminal. Lucas, o que tem a ver esse cível? Pessoal, cível são as relações do dia a dia, relações do cotidiano, que tem a ver com obrigação de fazer, com contratos, com direito do consumidor, relações que tem a ver com indenização moral, indenização material, direito de imagem, ou seja, relações inerentes de conflitos na sociedade. Isso são relações no campo civil. Só que essas relações também podem ir para outra esfera, chamada esfera criminal. Lucas, o que é essa esfera criminal? Tem a ver com o direito penal. Ou seja, o Código Penal vai ser acionado. Você pode ter cometido um crime ou uma infração penal, ou até melhor, o que chamamos também de contravenção penal. Beleza, então a esfera criminal tem a ver com o poder de punir que o Estado tem a ver com uma sanção, ainda que de caráter educativo, mas tem a ver com o caráter de punição, a mão pesada do Estado sobre o cidadão. Então tem a ver com o direito penal. No juizado, a gente atende essas duas causas, cara, as causas civis e as causas criminais. Bacana, beleza. As causas criminais são fáceis. Só vai ser acionado o juizado para a causa criminal se aquele crime tiver uma pena de até 2 anos. Ou seja, você cometeu um crime X. Será se eu devo acionar a justiça no âmbito do juizado? Tranquilo. Olha o Código Penal e olha a pena para aquele crime. Se a pena for até 2 anos, você pode sim acionar o juizado especial no âmbito criminal. Ou seja, são crimes de menor potencial ofensivo. E nas audiências criminais do juizado, geralmente você pode solucionar ressarcindo, indenizando, fazendo um acordo entre as partes envolvidas naquele processo criminal, até mesmo pagando com cesta básica, serviço à comunidade, ou seja, fazendo uma autocomposição dentro do espaço criminal do juizado, para assim você arquivar aquele processo, suspender aquele processo ou até mesmo extinguir aquela demanda. Logo, se você está sendo processado no âmbito do juizado especial, criminal, você tem que ter em mente que a pena que você pode sofrer é de até 2 anos. Ela não pode ser superior a isso. São crimes de menor potencial ofensivo. Já no âmbito civil, Lucas, quando é que eu devo acionar o juizado no âmbito civil? Eu vou te dar um exemplo, cara. Você chegou na sua casa, você estava muito lindo nesse dia, e apareceu o José no meio da rua e gritou: "Ei, cara horrível! Cara, tu é muito feio, parece uma mucura." Aí tu olha assim, poxa, cara, aquele cara me constrangeu. Só que ele fala aquilo não só para você ouvir, ele fala aquilo para todo mundo do teu bairro ouvir, e pior, ele fala aquilo para tua mulher ouvir. "Ei, cara feio, mucura, cara horrível." Então você, poxa, cara, me senti ofendido na minha honra subjetiva. Eu sofri um dano moral. Eu vou lá procurar a justiça. Posso procurar o juizado? Pode. Só que eu quero fazer as primeiras observações. No juizado, é estabelecido pela Lei 9.099 de 1995 algumas restrições. Ou seja, lá é uma porta aberta para as pessoas, mas possui sim algumas restrições. Por exemplo, se você for menor de idade, você não pode procurar o juizado, mesmo assistido, mesmo representado. Menor de idade não pode procurar o juizado, nem no polo ativo, nem no polo passivo. Segundo, vamos lá, eu sou um preso, cara, eu estou preso e eu quero acionar um direito meu no juizado, também não pode. Eu sou um insolvente civil, que é essa outra terminologia que utiliza
na lei do juizado, você também não pode. Então, assim, tem algumas restrições que são impostas pela lei do juizado. Logo, menor de idade não pode. O incapaz, Lucas, eu tenho um transtorno mental, eu tenho um distúrbio mental e eu não tenho capacidade para realizar os meus atos civis. Também não pode protocolar no juizado, mesmo assistido ou representado como advogado ou com algum tutor ou curador. Não pode. Beleza, cara, mas eu tenho 18 anos, eu sou um cara que eu estou nas minhas inteiras faculdades mentais, eu estou sóbrio e eu vou procurar o juizado. Pode? Pode. Chegou lá e disse o seguinte: rapaz, eu quero processar o José porque aquele cara me chamou de mucura e me disse que eu era feio. O servidor, pelo princípio chamado da oralidade, ele vai transcrever o que você disse e vai perguntar: me diz uma coisa, quanto é que você quer que o José pague para você? Aí você vai dizer assim, 20 salários mínimos. Beleza. Ele vai registrar, por base no princípio da oralidade, o princípio da informalidade, você não vai precisar de advogado, e ele vai enviar aquela demanda para o juiz. Você vai participar de uma audiência, chamada audiência una, ou audiência de conciliação e depois de instrução, e vai ser sentenciado, vai levar a decisão para o juiz vai sentenciar, e se o José for condenado, você vai receber seu alvará, vai executar o José e possivelmente vai ganhar uma indenização do José. Bacana? Bacana. Agora vamos chegar à segunda situação. Você chegou no juizado, a mesma pessoa disse o seguinte: cara, é o seguinte, eu quero processar o José porque ele me chamou de mucura, só que o dano foi tão grande que o meu casamento terminou, porque minha esposa olhou para mim e disse: cara, é uma mucura mesmo, viu? Vou me divorciar de ti. E ela se divorciou e praticamente todos os vizinhos viram isso e começaram a debochar de mim, todo dia me chamam de mucura. Foi um constrangimento muito grande, cara. Eu não quero pedir mais 20 salários mínimos. Eu quero pedir 30 salários mínimos. Posso pedir? Pode. O servidor vai dizer o seguinte: você pode pedir aqui no juizado. Só que eu vou te explicar uma coisa. Até 20 salários mínimos você pede sem advogado. Passou de 20 salários mínimos, você só pode pedir com o auxílio de um advogado. Ah, Lucas, então até 20 eu posso chegar lá pelo princípio da oralidade, da informalidade, levo os meus dados pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, narro a situação, peço uma indenização e o servidor tem por obrigação registrar aquilo. É verdade. Passou de 20 salários mínimos o meu pedido, só com advogado. Beleza. Agora vamos supor, eu cheguei para o meu advogado e disse o seguinte: terceira situação. Doutor, eu quero processar o José, mas é o seguinte, já que eu estou procurando o senhor, eu quero pedir mais do que 40 salários mínimos, mais do que antes. Eu quero pedir 60 salários mínimos. Eu posso pedir no âmbito do juizado? No contexto do juizado? O advogado vai dizer o seguinte: olha, infelizmente você não pode pedir, porque o juizado é uma justiça, digamos, especial, que tem um teto. Serão 40 salários mínimos, é o teto do juizado. Com advogado ou com quem você quiser, meu amigo. Pode ser com um promotor de Marte de Júpiter, com quem você quiser, com um defensor. No juizado só atendem demandas até 40 salários mínimos. É a regra. E agora, cara, onde é que eu vou processar o José? Você vai processar o José em outro tipo de justiça, chamada justiça comum. Então você vai para a justiça comum porque ultrapassou o teto do juizado. Então, essas são as regras do juizado. Algumas pessoas não podem pedir, como um menor de idade, um incapaz, um insolvente civil, o preso. Tem um limite de pedido, de valor, que são 40 salários mínimos. E por fim, Lucas, lá atendem causas menos complexas. Rapaz, o que é uma causa menos complexa? Bem, no juizado, segue um princípio da menor complexidade da causa. Esse princípio, cara, é muito controverso dentro do direito, porque a própria lei 9.099 não fala o que é uma causa menos complexa. Só que existe um entendimento pacificado que, se o seu direito que você está pleiteando não precisa de perícia, é uma causa menos complexa. Se o seu direito, para você conseguir, para você demonstrar, necessariamente precisa de uma perícia, a causa é muito complexa ou mais complexa e não atende-se no juizado.
Vou dar um exemplo. Você chegou com um contrato no juizado. Cheguei com um contrato aqui porque eu comprei da empresa X. Beleza. Vão ler o contrato e a empresa vai dizer o seguinte, olha, essa letra que está no contrato não é do nosso gerente. Essa letra está sendo falsificada. Opa! O juiz vai dizer, precisa-se de uma perícia grafotécnica chamada. Caso precise necessariamente dessa perícia para elucidar o caso concreto, a causa vai ser decretada complexa. O juiz vai arquivar o processo ou vai simplesmente enviar o processo para a justiça comum. Resumindo, eu posso apresentar uma perícia no juizado? Pode. Só que se o seu direito para esclarecer ele ou para fielmente te entregar aquele direito com uma convicção necessitar de uma perícia, naquele caso, o seu processo vai ser decretado complexo e não vai ser atendido pelo juizado. Deu para entender? Tranquilo, bacana. Lucas, mas por que esse povo procura o juizado? Cara, eu vou te dizer. Porque no juizado não precisa pagar, em primeira instância, as custas judiciais. Meu amigo, você pensa o quê? Que você tem que acionar a justiça, vai acionar a justiça e não vai pagar as custas? No juizado você não precisa pagar as custas. E você também não precisa pagar os honorários do outro advogado caso você perca. Então é muito bom, é legal. Isso em primeiro grau. Agora, quando você vai para segundo grau, caso você perda a sua demanda em segundo grau, você pode ser condenado a pagar as custas do advogado ou chamados honorários de sucumbência, que são os honorários correspondentes ao esforço que o outro advogado fez além do pactuado, os honorários de sucumbência. Você pode ser condenado a pagar em segundo grau. Então, em primeiro grau, digamos assim, não dá em nada. Se você perder em tese, você não vai pagar os honorários de sucumbência, você não vai pagar as custas judiciais, você só vai perder a demanda. Lucas, mas não dá em nada, eu vou ficar então sempre acionando outras pessoas? Tem gente que faz isso, cara, e isso é antiético, isso não é legal, isso não é bom para o teu histórico, porque os processos podem ser arquivados e você pode ficar com um histórico nefasto para ti mesmo ou para as outras pessoas na vida em sociedade. Só que é o seguinte, nesses casos, se você agir com má fé, o juiz pode perceber e pode também te condenar por má fé. O que é muito raro, mas existe essa possibilidade. O fato é que no juizado, em primeiro grau, você não paga custas processuais e nem honorários de sucumbência. Essa é uma certeza que você tem. Ou seja, praticamente um processo 0800, você só vai pagar o advogado, caso seja um advogado particular. Última pergunta. Lucas, eu não tenho dinheiro, cara. Se você não tem dinheiro, você pode ir sozinho, se a causa for até de 20 salários mínimos. Se for superior a 20 salários, entre o limite, tá? De 20 salários e 40 salários, você pode procurar um advogado. Esse advogado pode ser um advogado particular, que você vai ter que pagar, ou pode ser um advogado público, tá? Pode ser um advogado público chamado defensor público, que lá vão ter advogados que são custeados pelo Estado para quem não tem condição de arcar com os honorários contratuais. É isso, deixa o seu like, se inscreve no canal. Esse é um breve resumo sobre juizados especiais no âmbito estadual. Geralmente existe um prédio para o juizado especial e um prédio para a justiça comum, só que fazem parte do mesmo sistema da justiça estadual. Já na justiça federal existe um único prédio, e nesse único prédio, que geralmente fica na capital do estado, lá dentro, às vezes no mesmo setor, a gente tem a justiça comum federal e a justiça especial, o juizado especial federal. Às vezes no mesmo balcão eu tenho ali a vara federal, que é a vara comum federal, e o juizado especial federal, no mesmo prédio. Já na justiça estadual eles fazem questão, às vezes, de dividir, porque são causas que requerem, tá, uma maior estrutura, uma maior demanda, até mesmo porque são as causas que ficam mais próximas à sociedade, tá bom? Te espero nos comentários, fica com Deus, larga a vida dos outros de mão, larga o celular de mão e vai estudar. Fui!